Bom dia, meus irmãos. Saúde, paz e graça a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje estamos aqui para dar sequência ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje vamos gravar o capítulo 9. Amém? Semana passada, ou na última gravação, gravamos o capítulo 8. E falamos ali sobre um grande meteoro que está a caminho. Falamos ali sobre a grande estrela que caiu no céu, que João viu cair do céu como uma estrela, que pode também ser uma ogiva nuclear ou um satélite colocado no espaço pelos homens. Amém? E hoje, então, vamos dar sequência aqui ao capítulo 9 do Apocalipse, que começa no último versículo do capítulo 8, versículo 13, na parte B do versículo, onde diz ali: então, o último versículo, o versículo 13 do capítulo 8, termina assim: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como uma fornalha, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Preste atenção aqui, e versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre sua cabeça havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto era rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando os muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante aos dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu se chama, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. E passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Amém. Então essa foi a visão que teve João sobre o futuro. Amém? Um futuro distante que está nos nossos dias. Amém? Dado na ilha de Patmos a João, então. Veja bem,
o verso 1 e verso 2 do capítulo 9 fala de outra estrela, só que essa cai na terra, ao contrário das outras do capítulo 8 que caíram no mar e nos rios. Essa parece muito com uma bomba ou uma ogiva nuclear muito potente, que ao detonar abre uma cratera como um poço. Imagine agora João vendo essa visão. Diz que ele olha assim, imagina João numa ilha e ele olha no horizonte. O horizonte, os irmãos sabem que é o horizonte limpo. Ou ele enxerga o mar ou ele enxerga os campos. E aí ele enxerga então uma grande fumaça subindo como uma fornalha e uma grande cratera. E isso pode claramente ser a explosão de uma bomba. Pois quem mora no interior aí sabe que quando há um incêndio na cidade ou em alguma fábrica próximo da cidade, quem está no interior e olha de longe vê a fumaça do incêndio subir para o céu. Então essa é a visão que João teve. Ele olhou ao longe e viu uma grande cratera e fumaça subindo como uma fumaça de uma fornalha. Então isso explica a detonação de uma bomba. E ela pode ser uma bomba, e ela é uma bomba nuclear, pelas características que ele escreve no decorrer do texto. Amém? Então agora João olha essa visão ao longe e ele vê essa grande explosão e fogo e fumaça e cinza. E ele olha ao longe essa fumaça de muito longe e de trás dessa fumaça saem então gafanhotos. Mas lembre-se que no tempo de João não existia carro, não existia tanques, não existia aviões. O único material de construção era madeira, pedra e madeira. Então João teve essa visão e ele vê os gafanhotos sair de trás dessa fornalha de fumaça. E ele então tem que descrever com as coisas que ele conhecia da época. Ou seja, o formato dos gafanhotos que ele viu pareciam com escorpiões. Amém? E o formato deste objeto descrito por João tinha o formato de um gafanhoto. Não tinha outra coisa na época de João. Estamos falando aqui do primeiro século depois de Cristo, onde a tecnologia ainda andava devagar, não tinha o motor, não tinha luz elétrica. Amém? Não tinha carros como existem hoje. Então João precisava descrever com elementos na natureza que ele conhecia. Então ele olha nessa visão saindo da fornalha, ele vê o quê? Ele vê ali objetos como gafanhotos saindo da fornalha. Então ele descreveu como gafanhoto. E ele escreveu o parecer como escorpiões. Amém? E isso claramente nos mostra que esses gafanhotos, descrito por João, ali no versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Ou seja, ele ouviu o barulho dos motores. Então ele descreveu como cavalos, porque era o único barulho parecido que tinha na época. Como cavalos correndo para a batalha, aparelhados para a batalha. E a cabeça vi como coroas, semelhante ao ouro, e o rosto de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e dentes como dentes de leão. E couraças, versículo 9, tinham couraças como couraças de ferro. Amém?
Então, na época de João, não tinha as chapas de aço automotivas que nós conhecemos hoje, que reveste o casco de navios, que reveste o casco de tanques, de carros. Mas ele descreve aqui como couraças de ferro e o ruído, olha, e o ruído das suas asas. Porque João, ele tinha visto já gafanhotos voando. Então ele descreveu com aquilo que ele conhecia, mas o ruído das asas de as asas de um gafanhoto não produz ruído. Amém? Era como de carros. Veja só ali no versículo 9 como ele descreve. Quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões em suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Sobre si tinha um rei, ou seja, um capitão, que em hebreu se chama Abaddon ou Apolion. Tinha um rei, um capitão, um general na frente, amém? E isso claramente, me traz o teu celular aí. E isso claramente descreve o que está descrito, o que João descreveu aqui para nós, o que se parece esse objeto. Como nos dias de hoje sabemos que existe esse objeto, existe. E João aqui não nos descreve nada mais que um helicóptero, amém? E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha a forma de um gafanhoto. Olha a forma de um bando de gafanhoto voando. Foi isso que João tentou descrever. Olha a forma de um escorpião. Amém? Olha a forma desse escorpião. Agora, olha a forma desse helicóptero. Olha a coroa na cabeça que João viu como coroa. É as hélices. Olha a cauda lá como aguilhão. E olha o formato da cauda como cauda de um escorpião. Amém? E aqui um helicóptero equipado para guerra. Amém? Agora, olha vários helicópteros, como nuvem de gafanhoto que João viu, que eu mostrei para vocês ali, os gafanhotos voando. E a sua cauda danifica e sai fogo da sua boca. Amém? Ali, ó.
Só um minuto, irmãos, estou baixando um vídeo aqui para vocês verem as imagens de uma guerra real na Ucrânia. Amém? Imagens real de uma guerra na Ucrânia. Amém? Então, João claramente aqui descreveu um helicóptero de guerra. Amém? Do versículo 7 ao verso 9, ele descreve claramente um helicóptero de guerra. Amém? E tinha cauda semelhante à dos escorpiões, que eu já mostrei para vocês, versículo 10. E o aguilhão na sua cauda, e o poder era para danificar. E por 5 meses, os homens, e tinham sobre si um rei, ou seja, um capitão. Amém? Glória a Deus. Então, claramente aqui João descreve a terceira guerra nuclear. Amém? E João viu uma bomba dessa detonada. E aí ele diz que olha então e sai gafanhotos. Ele olha e vê a fumaça subindo como fumaça de uma grande fornalha. E ele vê sair gafanhotos dessa fumaça. Então agora imagina que essa bomba ela foi detonada por um helicóptero, um jato, um caça, e ela explodiu e agora João vê essa visão e vê essa fumaça subindo como fumaça de uma grande fornalha. E quando vem essa nuvem de helicópteros de trás dessa fumaça, então João vê esses helicópteros sobrevoar a essa explosão. Então, quando ele vê esses helicópteros saindo de trás dessa grande explosão, dessa fumaça, e ele descreve então como gafanhotos que saem desse poço do abismo. O poço do abismo aqui descreve uma grande cratera aberta por uma bomba, uma ogiva nuclear. Amém? Os irmãos sabem que há alguns anos atrás, na Segunda Guerra, foi detonada a bomba de Hiroshima, né, e Nagasaki, que como de um grande cogumelo após a explosão. E muita cinza, partículas de cimento, poeira, fumaça e cinzas, e de elementos químicos e o oxigênio queimado no ar. Isso explica a fumaça de uma grande fornalha que sobe do poço do abismo, do versículo 2, que João viu. Amém? O verso 3, os gafanhotos, então, são helicópteros de guerra. E eu expliquei aqui João vendo essa visão ao longe, essa grande visão ao longe. A cena é uma grande cratera, como de um poço que subia a fumaça como de uma grande fornalha. E atrás da fumaça, então, surge o quê? Um grupo de muitos helicópteros.
E João tinha que descrever com elementos que existiam na sua época. Então, o que ele conhecia? Ele, ele pegou então e descreveu com aquilo que ele conhecia. Amém? Como grandes gafanhotos e como escorpiões. Amém? E dessa fumaça ela foi tão densa a ponto que escureceu o sol e o ar. Agora imagina, uma não, mas várias ogivas nucleares explodindo junto. É lógico que escurece o sol e o ar. Amém, irmãos? Verso 4 descreveu que esses gafanhotos não danificassem erva nem árvore, mas somente os homens. Descrição clara de armas químicas e biológicas. Então, os irmãos, no versículo 4 ali, olha o que descreve, versículo 4 do capítulo 9: foi-lhes dito que não fizesse dano à árvore, à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm o selo de Deus. E foi-lhe permitido, versículo 5, e foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. O seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, versículo 6, os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Amém? Isso claramente descreve armas químicas e biológicas que hoje já são realidade em nossos dias. Na Primeira Guerra e na Segunda Guerra não tiveram armas biológicas e químicas, mas nos nossos dias isso é uma realidade. Então são armas químicas e biológicas que elas não fazem efeito a erva nenhuma, elas não danificam a erva nenhuma, mas somente aos homens, porque são armas químicas e biológicas. Então diz que os homens atingidos por essas armas químicas e biológicas, por esses vírus, vamos dizer assim, por essas bactérias, por essas químicas, eles vão ser atormentados, eles vão ser envenenados, e diz então que eles vão desejar a morte e a morte fugirá deles. Por 5 meses eles vão ser atormentados por essas armas químicas, por o efeito então dessas bombas químicas e biológicas. Amém? Isso descreve claramente a tecnologia que há nos nossos dias. Então, estamos mais perto de o Apocalipse se cumprir do que era nos dias de João. Porque nos dias de João não existia essas tecnologias, não existia esse avanço tecnológico que existe no século XXI, em plenos nossos dias. Amém? Verso 5, então explicamos ali, foi-lhe permitido que não matasse, mas os homens, mas que por 5 meses os atormentasse. O seu tormento era como tormento de escorpião. Descrição clara de envenenamento químico ou biológico. Resultado, então, radioativo. E os irmãos sabem que existe um efeito após a implosão, a explosão de uma bomba química, uma bomba nuclear, que se chama rescaldo radioativo, que aquela química que fica no ar, então na poeira, aquela química radioativa, aquelas partículas radioativas, elas derretem, então, em contato com o ser humano, elas derretem os órgãos internos do ser humano, derretem os olhos, derrete o fígado, o coração, os rins. Então, dissolve mesmo o efeito químico e radioativo desse rescaldo atômico. Amém?
que fica no ar após a explosão de uma bomba nuclear. Amém? Então isso claramente descreve a Terceira Guerra Mundial e uma guerra nuclear que é mais evidente acontecer nos nossos dias. Amém? E creio que já caminhamos para isso. Amém? Versículo 7, descrever a aparência dos gafanhotos, já descrevemos. Amém? E a sexta trombeta, então, fala. O versículo 12 do capítulo 9 diz assim: passado é já um ai, e eis que depois disso ainda 2 ais. Vamos continuar o texto aqui, a leitura do texto, capítulo 9, verso 13 em diante, a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, e de enxofre a sua cabeça, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Preste bem atenção aqui no versículo 18 do capítulo 9. E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Seguindo, versículo 19, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para que não adorassem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices, ou seja, dos seus roubos. Então, do versículo 13, fala então de 4 anjos, versículo 13 ali: e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Então o versículo 13 e 14 ali fala de 4 anjos que estão presos sobre o rio Eufrates. E aqui eu quero fazer um vídeo separado sobre o rio Eufrates e sobre esses 4 anjos, porque aqui entra outras profecias bíblicas sobre esse rio, e esse vídeo ficaria muito grande, então, se nós entrar em detalhe sobre essas profecias do rio Eufrates. Mas somente então é necessário saber que essa visão de João é literal. Esses 4 anjos são literal, e se fala que no rio Eufrates tem 4 anjos presos para a hora, dia, ano
e mês. Então, esses 4 anjos são 4 anjos e eles estão presos, porque o texto descreve que eles existem e estão presos. Então, são 4 anjos literais mesmo. Amém? Versículo... E a visão, então, continua no versículo 16. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, eram de 200 milhões, e eu ouvi o número deles, e assim viu os cavalos nessa visão. Versículo 17, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. E o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à da serpente e tem cabeça e com ela danifica. Amém? E agora então eu quero mostrar para vocês a visão dos cavalos que João viu. Amém? Dá para ver bem aí que é um tanque. Ó. Ou seja, do seu canhão sai fogo, da sua boca sai fogo. E fumaça e enxofre. Dá para ver bem aí a visão que João teve. Amém? Da 6ª trombeta. Do versículo 17. Amém? Aqui vários tanques, ó. Amém? Essa foto aqui diz então, ó. A sua cauda tem cabeça como de serpente, a boca do canhão, do tanque. Amém? E da sua boca saía fogo. Veja que esse tanque tem uma metralhadora aqui, ó. E é uma metralhadora .50 que abate aeronaves. E quando essa metralhadora dispara à noite, os disparos saem como brasa viva, como fogo. Dá para ver o trilho de balas disparado. Amém? Veja, sua boca como boca de leão. Olha a frente desse tanque, vê se não parece um rosto de um leão. Amém? Vê se não parece a boca de um leão. E com a sua cauda danifica. Olha a cauda da serpente aqui. O canhão do tanque. Amém? E diz então que João viu o número deles era 200 milhões de cavaleiros. Amém? E no versículo 18 ali diz assim, e por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e enxofre que saía da sua boca. Amém? Visivelmente, uma guerra onde vão atuar tanques de guerra, helicópteros e bombas nucleares e armas químicas e biológicas. João teve uma visão profética do futuro, ele viu o futuro, ele viu uma grande guerra. E por que essa visão de João não pode ser a primeira e a terceira guerra? Pode ser também, mas as características que ele descreve ali sobre armas químicas, que
os homens serão atormentados por 5 meses, ela existe só no nosso tempo. Ou seja, na Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra não existiram. Então, claramente João viu a Terceira Guerra Mundial. Amém? E essa guerra vai ser química, biológica e vai ser a Terceira Guerra Nuclear. Amém? Então, foi isso que Jesus mostrou para João na ilha de Pátmos. Jesus mostrou o futuro da humanidade, aonde Deus vai precisar intervir, porque o ser humano ele vai se destruir a si mesmo numa guerra nuclear. E quando essa guerra chegar, isso explica porque os céus serão abalados. Porque imagina, existe uma bomba chamada a bomba Tsar Bomba, que é uma bomba de hidrogênio, que o primeiro teste foi feito com ela em 1952. E diz que essa bomba ela é medida, o seu poder de destruição em megatons. Diz que a primeira bomba de Hiroshima foi equivalente a 1.000 toneladas, 1.000 quilos. 1.000 toneladas de TNT, de dinamite, mas essa bomba, Tsar Bomba, que é a bomba nuclear e desenvolvida que nós temos hoje nos nossos dias e mais aperfeiçoada ainda, essa bomba, seu poder de destruição, ela é calculada em megatons. Ou seja, a bomba explodida em Hiroshima chegou a 1.000 toneladas de TNT. A bomba Tsar, a Tsar Bomba, ela equivale a 1.000 vezes o valor, 1.000 vezes 1.000, ou seja, assim, o poder de destruição dela. E no teste feito em 1961, com a primeira Tsar Bomba, diz que a altura do cogumelo atingiu 115 quilômetros de altura por 200 quilômetros de distância. Então, imagina uma bomba, várias bombas dessas detonadas no dia de hoje. Certamente mexeria com o eixo da Terra. Abriria um grande buraco na camada de ozônio no espaço, que danificaria, então, todo o planeta Terra. Os irmãos sabem que as camadas da atmosfera, elas causam o efeito órbita, ou seja, que não deixam as coisas flutuar. E imagina um grande buraco feito por essas bombas. Então aqui Deus ele vem trazer juízo quando ele vem buscar a sua igreja, mas ele vem intervir também na destruição do ser humano. Ele vem o quê? Levar o seu povo daqui, julgar esse mundo, acabar com esses homens que fazem guerra e criar então novos céus e nova terra. É isso que a Bíblia nos ensina e nos fala, amém? Deus vem trazer juízo, mas ele vem intervir na grande obstinação do ser humano em se destruir, em causar guerras, amém? Através do pecado, amém? Através do ódio, do racismo e da disputa de religiões. Então Deus vem para intervir e Deus vem para então julgar esses homens ímpios que só fazem guerra, amém? E fica aqui então os ensinamentos no dia de hoje. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda a sua bênção e até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir e o quiser. Amém? Um abraço a todos.